Porque o Brasil é, praticamente o único país no mundo que aposta tão pesado no etanol, sabe? O resto do mundo ou fica na gasolina ou corre para os elétricos e a gente continua nesse debate que já tem décadas. E o pior, né? Com muita gente jurando que essa nossa solução verde está, na verdade, estragando o motor do carro. Hoje a gente vai mergulhar fundo sobre esse assunto, os mitos, as verdades técnicas e, claro, as forças econômicas por trás do combustível mais brasileiro que existe. A gente quer entender como uma solução de emergência criada, 50 anos atrás, ainda define como milhões de pessoas abastecem o carro todo santo dia. Para a gente começar a entender esse quebra-cabeça, a gente precisa voltar no tempo, lá para os anos 70. O que estava acontecendo de tão grave no mundo para justificar uma mudança tão radical assim? Então, o cenário era de pânico total. A gente está falando da crise do petróleo de 1973. De uma hora para outra, os países produtores fecharam as torneiras e o preço do barril, disparou no mundo inteiro. E para o Brasil foi quase um nocaute. Por quê? A gente dependia tanto assim? Demais! Naquela época, o Brasil importava cerca de 80% de todo o combustível que consumia. A economia do país estava, assim, à beira de um colapso. É um número assustador. A gente estava literalmente na mão do mercado internacional. Completamente. E a resposta do governo militar da época foi um programa extremamente ambicioso, o Proálcool. A ideia era, na sua essência, genial e simples. Que era o quê, basicamente? Bom, vamos usar o que a gente tem de sobra, a nossa gigantesca capacidade de produzir cana-de-açúcar, para criar um combustível nosso, nacional. O objetivo era cortar essa dependência externa que estava, sufocando o país. Quase 90% dos carros novos já eram a álcool nos anos 80. Mas na prática, para o consumidor, essa transição foi tranquila? Ou foi uma daquelas coisas que o governo meio que empurrou e as pessoas tiveram que se adaptar na marra? Olha, foi um misto dos dois. Houve um grande incentivo do governo, claro, carros mais baratos, combustível subsidiado, mas também houve muita desconfiança no começo. Ah, imagino. Carros que não pegavam no frio, problemas de corrosão. Mas a indústria se adaptou rápido e o consumidor, ele abraçou a ideia. O sucesso foi, de fato, estrondoso. Espera um pouco. Então o que você está dizendo é que toda a base da nossa indústria de combustível, que afeta milhões de pessoas todos os dias, nasceu de uma gambiarra? De um plano de emergência que nunca foi embora? É exatamente isso. E é essa gambiarra genial que cria todo o cenário complexo que a gente vê hoje. Impressionante. O que era para ser um remédio de curto prazo para uma crise, virou uma característica permanente da nossa economia, da nossa cultura automotiva. Entender isso é a chave para todo o resto. Ok, entendi a história. Agora vamos para a prática, para o cheiro de posto de gasolina. A primeira coisa que todo mundo sabe, ou pelo menos sente no bolso, é: o carro bebe muito mais com etanol. Por que isso acontece? É só uma impressão ou tem uma razão técnica? Pensa na energia do combustível como as calorias no alimento. A gasolina é como se fosse um prato de macarrão, sabe? Denso, cheio de energia. O etanol é mais como uma salada. Alimenta, mas você precisa de um prato bem maior para ter a mesma substância. Gostei da analogia, faz todo sentido. Mas, em números, qual é o tamanho dessa diferença? Os números são bem claros. 1 litro de gasolina consegue gerar cerca de 32 megajoules de energia. Certo. Já o etanol, na mesma comparação, gera só 21. É uma diferença brutal. Na prática, isso significa que o motor precisa injetar e queimar quase 40% mais etanol para fazer o mesmo esforço que faria com gasolina. A diferença é de quase 50% a mais de energia na gasolina. Eu sempre senti que o ponteiro do combustível descia mais rápido com o etanol, mas não imaginava que a física por trás era tão clara. Então, como que isso se traduz em quilômetros no painel do carro? O exemplo é perfeito para ilustrar isso. Pega um tanque de combustível que te permitiria rodar, digamos, uns 500 quilômetros com gasolina. Ok. Se você encher esse mesmo tanque com etanol, vai ter sorte se conseguir chegar a 350 quilômetros.
É uma diferença que pesa, e muito, na decisão do consumidor. Pesa no bolso, com certeza. Mas a conversa no posto de gasolina vai além, né? Sempre tem aquele tio ou aquele mecânico mais antigo que jura de pé junto que álcool come o motor. Isso é mito de mecânico? Não é mito, não. A base dessa preocupação é real. O principal problema é a corrosão. E a causa tem um nome um pouco complicado. O etanol é higroscópico. Higroscópico. Isso soa como algo de uma aula de química que eu dormi. Na prática, o que isso quer dizer? Que ele age como uma esponja. Puxa a umidade do ar para dentro do tanque. É a analogia perfeita. Ele literalmente puxa as moléculas de alga do ar e as mistura ao combustível. E a gente sabe o que acontece quando você mistura água com as peças de metal do sistema de combustível, certo? Ferrugem. Ferrugem na certa. Com o tempo, isso pode danificar o tanque, as linhas de combustível, a bomba. Faz sentido. E além da ferrugem, tem mais alguma coisa? Sim. O etanol é um solvente mais forte que a gasolina. Isso quer dizer que ele é mais agressivo com componentes de borracha e plástico. Ah, tipo as mangueiras? Exato. Mangueiras, vedações, que podem ressecar e rachar mais cedo. E tem também relatos de entupimento de bicos injetores por causa de resíduos que o etanol pode formar e um desgaste maior da bomba de combustível. E claro, o clássico problema da partida a frio. Ah, partida a frio, quem tem mais de 30 anos com certeza se lembra daquele cheiro forte de gasolina do tanquinho de partida, né? Com certeza. Era quase um ritual de inverno no Brasil, dar aquela injetada extra de gasolina para fazer o motor a álcool acordar. Os carros flex de hoje melhoraram muito isso, com sistemas de aquecimento. Mas a dificuldade física do etanol de evaporar em baixas temperaturas continua sendo um desafio. Ok, o lado ruim é considerável. Mas se fosse só isso, a gente já teria abandonado o etanol há muito tempo, né? O grande argumento a favor, o que todo mundo defende, é que ele é o nosso combustível verde. E essa é, sem dúvida, a maior e mais inegável vantagem. O etanol de cana-de-açúcar brasileiro é reconhecido mundialmente como um dos biocombustíveis mais eficientes e sustentáveis que existem, se a gente analisar o ciclo de vida completo. Do começo ao fim. Isso, do plantio da cana até a queima no motor, ele emite até 90% menos gases de efeito estufa quando comparado com a gasolina. 90% é um número que chama muito atenção. Mas e o custo ambiental da produção em si? Porque o ciclo completo não é só o que sai do escapamento, certo? Essa é uma pergunta excelente e fundamental. Sim, existem impactos ambientais na produção, como em qualquer monocultura em larga escala. A questão do uso da terra é a mais sensível. No entanto, o cálculo de emissões leva em conta um fator poderoso, o chamado ciclo de carbono neutro. Certo. Durante o seu crescimento, a cana-de-açúcar absorve uma quantidade imensa de CO2 da atmosfera pela fotossíntese. Essa absorção prévia compensa a maior parte do CO2 que é liberado na queima do combustível. Então, do ponto de vista do balanço de carbono, o resultado ainda é extremamente positivo. Entendi. E fora essa bandeira ambiental que é muito forte, tem outras vantagens que mantêm o etanol vivo? Com certeza. A primeira é a independência energética. Foi o motivo original do Proálcool e ainda é um fator estratégico importantíssimo. Produzir nosso próprio combustível nos blinda, em parte, das crises do petróleo lá fora. Depois, tem o impacto socioeconômico. A cadeia da cana-de-açúcar gera milhões de empregos. E, por fim, o Brasil virou uma referência global em tecnologia de biocombustíveis. Isso é um ativo estratégico. Certo, então a gente tem um combustível com problemas técnicos claros, mas com vantagens ambientais e estratégicas enormes. Se a nossa solução é tão boa em alguns aspectos, por que só a gente usa em larga escala? Por que o Brasil continua sendo essa ilha do etanol do mundo? Essa é a questão central. Outros países até usam etanol, mas de um jeito completamente diferente. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele é feito de milho, que é bem menos eficiente, e é usado como um aditivo à gasolina, numa mistura de 10%. Só 10%? Só. Na Europa, a aposta em biocombustíveis perdeu força. E a Ásia está focada em petróleo e, agora, numa corrida massiva pela eletrificação. Ninguém replicou o modelo brasileiro de ter uma bomba de etanol puro em cada posto. E por que não? É só porque a gente tem muita cana e eles não?
Isso é parte da resposta, mas não explica tudo. Não é uma questão de a tecnologia ser boa ou ruim, mas de uma combinação única de fatores estruturais, econômicos e políticos. São basicamente 4 pilares que sustentam essa ilha brasileira. Ok, vamos a eles? Qual o primeiro? O primeiro é um lobby político e econômico extremamente poderoso do setor sucroalcooleiro. É um setor muito organizado, com décadas de influência em Brasília. O segundo pilar deve ser o bolso, imagino. Impostos. Exatamente. O segundo é uma política de impostos que, historicamente, sempre buscou manter o preço do etanol artificialmente competitivo na bomba. Sem essa diferença, ele dificilmente sobreviveria. Faz sentido. O terceiro é mais técnico. Uma limitação na nossa capacidade de refino. O Brasil não consegue produzir toda a gasolina de alta qualidade que o mercado consumiria se não houvesse o etanol. E o quarto, que talvez seja o mais forte hoje em dia. A tecnologia dos carros. Perfeito. O imenso investimento feito na tecnologia Flex Fuel. Hoje, praticamente todo carro novo vendido no Brasil já vem preparado para os 2 combustíveis. Criou-se uma infraestrutura, uma dependência gigantesca. Mudar isso, abandonar o Flex, teria um custo absurdo. É uma inércia muito poderosa. É impressionante como uma decisão econômica de décadas atrás cria um caminho do qual é quase impossível sair. A gente fica meio que refém da nossa própria solução. É exatamente essa sensação que a análise transmite. Ok. Com tudo isso na mesa, a gente volta para o dilema do posto de gasolina. Olhando para as 2 bombas, com toda essa informação de fundo, o que a pessoa faz? Bom, aquela ferramenta prática que muita gente conhece, a famosa regra dos 70%. A conta é bem direta. Você pega o preço do litro da gasolina e multiplica por 0,7. Se o preço do etanol estiver abaixo desse resultado, financeiramente, na hora, vale a pena. Pode dar um exemplo prático pra gente? Claro. Digamos que a gasolina custa R$ 6,00 o litro. Ok. 70% de R$ 6,00 são R$ 4,20. Nesse cenário, o etanol só compensaria no bolso se o preço dele estivesse abaixo de R$ 4,20. Se tiver 4,21, já não vale. Exato. Se tiver 4,21 ou mais, a gasolina, mesmo mais cara por litro, vai te dar mais quilômetros por real gasto. Mas essa conta é só a ponta do iceberg, né? Ela é uma simplificação que ignora muita coisa. Exato. Essa regra é puramente matemática e foca só no custo imediato. Ela não coloca na balança os possíveis custos de manutenção mais altos a longo prazo, não considera a perda de performance e certamente não inclui a variável ambiental. A escolha final é uma ponderação muito pessoal, entre economia imediata, consciência ecológica e a preocupação com a vida útil do carro. Não tem resposta certa para todo mundo. A conclusão dá pouco agridoce, na verdade. Descreve o etanol como uma solução que foi absolutamente genial para a crise dos anos 70, que literalmente salvou o país, mas que talvez não seja mais a resposta ideal para os desafios do futuro. Sim, a reflexão final é poderosa. Enquanto o resto do mundo acelera em direção aos veículos elétricos e já começa a discutir o hidrogênio, o Brasil parece preso num dilema de 50 anos. A gente fica aqui no posto, debatendo diariamente entre uma gasolina cara, de origem fóssil, e um etanol com seu próprio e complexo pacote de prós e contras. Isso levanta uma questão que vai além do nosso material, mas que fica martelando na cabeça. A tecnologia Flex Fuel foi uma inovação genuinamente brasileira, uma outra gambiarra genial criada para lidar com essa nossa realidade única. Fica aquela pergunta no ar, né? Qual vai ser a nossa próxima grande sacada? O que a gente vai inventar agora usando nossas condições e recursos únicos para finalmente sair dessa sinuca de bico e nos posicionar de novo na vanguarda do futuro da mobilidade?